Esse espírito, ele quer tomar o controle da sua vida. E esse espírito se chama Espírito Santo. Jesus, quando assuntou ao céu, ou seja, ressuscitou, ao terceiro dia foi para o céu, sentar ao lado à direita do Pai, ele deixou uma promessa chamada Espírito Santo para nós, para que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele recebesse a ativação do Espírito no seu espírito, e começasse a ter uma vida transformada por Ele. Então, com certeza, você quando você não era cristão, quando você não aceitou Jesus, você tinha um comportamento de vida. Era alguém que falava palavrão, alguém que se estressava fácil, alguém que não tinha um padrão de vida, ou às vezes envolvido com as drogas, bebida, casamento destruído, adultério, enfim, tantas coisas ruins. Mas a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, essa velha natureza sua foi transformada. Olha aqui para mim. E uma vez transformada, você começou a permitir o Espírito Santo de Deus te transformar segundo a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Mas pastor, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz nada disso. Mas presta atenção numa coisa, mesmo que você não tenha esse tipo de pecado, todos nós somos pecadores, nós estamos nos esforçando para ser bons homens, mas quem está com o Espírito Santo não se esforça, porque a graça já conquistou todas as coisas para você. Ou seja, eu não faço as coisas porque eu estou me esforçando, eu não faço as coisas porque eu sou igual a Cristo. Quantos são igual a Cristo? Diga aleluia. Então, uma vez que você é igual a Cristo, tem o Espírito de Cristo, não é mais esforço evitar pecado, faz parte da sua natureza. Deus te deu uma nova natureza, te tornou uma nova criatura dele. Diga aleluia. Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos um poder que muitos não têm. Todo cristão que crê em Jesus Cristo e aceitou como Senhor e Salvador, recebeu esse Espírito Santo. E uma vez que ele recebeu esse Espírito Santo, olha aqui para mim, isso é muito importante você entender. Ele tem o poder de transformar você, sim, mas transformar todo o seu ambiente. Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele quer te transformar. O pastor Elner, que antes era Elner Hélio, nossa, fiquei até assustado, né? Elner Hélio, eu nem sabia, 4 anos pastor Elner, sabia que o nome dele era Hélio, chama pastor Hélio agora, né? Brincadeira. Pastor Elner, ele era um Elner diferente, ele tinha um comportamento completamente diferente, e o Espírito Santo entrou nele e começou a transformar, tanto que hoje é um homem doce, um homem cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de favor, cheio de próspero, abençoado, casou com a mulher abençoada, filhos abençoados. Por quê? O Espírito Santo foi transformando ele. Mas só que o Espírito Santo não quer só ficar aí, na vida do pastor Helder, ele quer transformar muitas pessoas, o ambiente. Então, ou seja, aonde o pastor Helder pisa, prosperidade está com ele. Aonde o pastor Helder ora, o milagre acontece. Por quê? O Espírito Santo quer operar através de você. Diga aleluia. Por isso que o tema, cadê o tema do jejum aqui, irmãos? Por isso que o tema do nosso jejum é movidos pelo Espírito. Porque ser movido pelo Espírito é ter uma vida de vitória. Ser movido pelo Espírito é ter uma vida de conquistas. Ser movido pelo Espírito é não dar brecha para o diabo roubar as suas bênçãos. Existe uma porção de bênçãos espirituais liberado para você. Quem crê, diga amém. Então, existe um caminho entre você e essas bênçãos. E essas bênçãos, a Bíblia fala que estão nas regiões celestiais. Ou seja, eu preciso acessar pela fé. Eu preciso acessar pelo que eu creio. Você não vai conquistar aquilo que você faz, você vai conquistar em Deus aquilo que você crê. Quem crê aqui que é próximo, diga aleluia. Quem crê que é curado, diga glória a Deus. Se isso é uma verdade, vai acontecer na sua vida. Você não pode ter dúvida. A questão nossa é o tempo, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. A forma de Deus trabalhar não é a forma de Deus. Então tudo que está na Bíblia está liberado para você. Não tem como ser diferente. Se Deus falou que você vai comer do melhor dessa terra, não é palavras de efeito, é para comer do melhor dessa terra. Se Deus falou que Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, não é uma palavra de efeito, você vai ser curado em nome de Jesus. Se Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é palavra de efeito, a sua família vai se curvar aos pés de Jesus. Quem crê, diga amém. Mas uma coisa é você crer com palavras, outra coisa é você crer com atitudes.
São coisas diferentes. Muitas pessoas falam, eu creio, pastor, que Deus quer me abençoar, mas por que não vem? Por que não acontece? Porque você não se deixa ser movido pelo Espírito. Você não se deixa o Espírito Santo te conduzir. Você não se deixa dar os passos de fé que o Espírito Santo quer. Exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. A questão de saúde. Você crê que Deus pode te curar? Eu digo amém. Mas você é alguém que quando está doente, fica reclamando, fica xingando, fica murmurando. Não é compatível você crer e xingar. Não é compatível você crer e reclamar. Não é compatível você crer e desanimar. Porque quem crê permanece firme até que o milagre acontece. Então se você crê, vai acontecer. O problema é que a gente não crê. A gente fala com a nossa boca, mas o nosso coração é incrédulo. O Espírito Santo precisa mover no seu coração, tirar toda a incredulidade, para você andar em fé, e você virá milagres e sinais e prodígios na sua vida. Diga amém. Glória a Deus. Então, a primeira parte do livro fala sobre o que o Espírito Santo de Deus faz. Porque uma coisa é eu ter o Espírito Santo de Deus, outra coisa é eu conhecer o Espírito Santo de Deus. Então, fala um tanto do Espírito Santo, e o que ele faz na minha vida? Você pode ter essa pergunta. Eu sei que tem muito cristão aqui mais antigo, mas tem muito cristão novo convertido. E eu preciso te falar hoje, você que é um cristão mais velho, conhece bem a palavra, eu só quero te relembrar, porque se você não tem vivido as promessas do Senhor, é porque você deixou de crer. Mais uma vez, querido, promessa é promessa, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Mas para a promessa cumprir, você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa tomar posse. Não tem como, Deus não vai colocar na sua mão, você segura isso aqui, Amanda, em nome de Jesus. Não, Deus, eu quero, já que o Senhor prometeu, eu desejo, eu tomo posse. Eu preciso ser assim, viver assim. Não existe mais condições naturais. Você é amado do Senhor, você é escolhido pelo Senhor, as promessas dele já foram liberadas sobre a sua vida. A sua função somente é crer e permanecer crendo na palavra de Deus. Diga aleluia. Então o primeiro capítulo do livro falou sobre a nuvem. Não sei se você leu, quem leu já sabe o que eu estou falando. Fala da nuvem que guiava o povo no deserto. E essa nuvem era a forma que Deus se manifestava para o povo no Egito. Não dá para contar todas as histórias, infelizmente, por causa do nosso tempo. Mas depois compra o livro lá, leia o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, você vai entender o que eu estou falando. E essa nuvem, quando o povo de Deus saiu do Egito e foi rumo a Canaã, uma nuvem os conduzia, uma nuvem seguia eles, uma nuvem protegia eles o tempo todo. Enquanto esse povo estava debaixo da nuvem, eles não sentiam o calor infernal do deserto, mas também não sentiam o frio infernal do deserto, porque à noite essa nuvem se tornava fogo, a ponto de aquecer todo o povo. Dessa nuvem caiu o maná do céu, dessa nuvem caía, Deus operava através da rocha, saía a água, ou seja, essa nuvem era o guia, era o propósito de Deus para a vida daquele povo. E para nós hoje, essa nuvem é a mesma coisa. É o Espírito Santo te conduzindo. Quantas vezes você passa por dificuldades, problemas, tantas dificuldades na família, e você, em vez de ficar debaixo da nuvem e deixar a nuvem te conduzir, você age da sua maneira, você age da sua forma, você faz da forma que você quer. Não, querido, em qualquer circunstância da sua vida, você precisa estar debaixo da nuvem do Senhor. O Espírito Santo de Deus precisa te conduzir, o Espírito Santo de Deus precisa te guiar. Não é porque o seu marido te xingou, você tem que xingar. Não é porque os seus filhos não estão obedecendo, você tem que maltratá-lo. Não é porque você não está orando, o milagre não está acontecendo, você vai ter que sair da igreja. Não, querido, não é porque o seu chefe te demitiu, você fica pobre. Não significa nada, nada que acontece nessa terra significa algo. Você precisa estar debaixo da nuvem, e fala assim comigo: Espírito Santo, me guie pela sua nuvem, me guie pelo teu poder. Eu quero ser guiado pela tua verdade, eu quero ser guiado pela tua vida, não me permita agir da minha forma. Esse é o primeiro capítulo. Alguém que tem propósito. Seguir a nuvem é fluir do Espírito Santo. Fala comigo: seguir a nuvem é fluir. O que é fluir, irmãos? É orar às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã, assim: Senhor Jesus, eu estou aqui mal,
eu estou chateado com o problema da minha família, estou chateado com a minha situação financeira, estou com dificuldades, mas eu quero fluir o teu Espírito, porque eu não quero dar um passo sem a tua vontade, eu não quero dar um passo sem o teu querer, eu não quero dar um passo sem a tua direção, Espírito Santo. Isso é fluir. Fluir não significa que você vai estar toda hora assim, ó. Não é isso. Às vezes você não está, você está assim sentado na cadeira, só com seus olhos fechados, fala assim: Senhor, fala comigo, porque eu não sei nem o que falar para o Senhor. Eu estou triste hoje eu quero ficar calado e só escutar o Senhor. Ficar 1 hora, e o louvor tocando, e você chorando na presença dEle. Isso é fluir, isso é cheio de Deus. Você não precisa ficar toda hora falando em línguas, apesar que falar em línguas é importante, mas às vezes fica quieto. Quantas vezes você já foi criança, já foi adolescente, jovem, e tinha dias de muita angústia? Eu vou falar de uma criança, né? Eu vi uma criança, você chegou a ver essa guerra de Israel com Hamas? E as crianças eram pegas das guerras pelos soldados israelitas, e os pais morreram infelizmente, e eram colocados, você via elas assim com o olho arregalado. Quando um soldado ou uma médica abraçava aquelas crianças, elas soltavam o choro, angustiadas. Aí falava assim: pode chorar, pode chorar. O Senhor às vezes quer te abraçar e deixar você chorando nos braços dEle, para você encontrar o conforto e a paz que tanto você tem procurado. Mas cadê você buscando? Cadê você fluindo? Cadê você andando nessa nuvem, debaixo dessa nuvem? Hoje Deus quer desafiar: ande debaixo da minha nuvem. Fala para o seu irmão: ande debaixo da nuvem do Senhor. Segundo capítulo do livro, falou sobre Ezequiel e vale dos ossos secos, na verdade vale de vida, porque, venhamos e convenhamos, quem aqui passou por dificuldade, por momentos de muita morte na sua vida? Diga aqui, eu aqui, fala eu aqui. Mortes, destruição, aonde você não tinha mais para onde correr. Um divórcio é isso, a morte de alguém querido é isso, uma necessidade financeira extrema é isso, problema de saúde extremo também é isso. São vales de ossos secos. Mas só que o Espírito Santo tem poder, fala comigo, poder, para mudar toda e qualquer circunstância da sua vida. Tem poder de transformar. Eu já falei aqui, mas gosto de repetir as minhas histórias. Quem não escutou vai escutar pela primeira vez, quem escutou pela 10ª vez, vai escutar a 11ª vez. Chegou quando a minha esposa, nós tivemos o Pedro, ela teve uma depressão pós-parto durante 30 dias, a gente nem percebeu. Mas quando teve o Davi, teve uma depressão pós-parto de 70 dias. Irmãos, eu não desejo nem para o meu inimigo viver o que eu vivi. 70 dias sem dormir, 70 dias sem estar, descansar, 70 dias angustiado, aí a Soraya, o tempo todo. E eu orava: Deus, isso aqui é morte para mim, isso aqui é morte para a Soraya. A Soraya pedia, tinha vontade até de morrer, de tanta sensação que ela tinha. Chegava às 18, 19 horas da noite, uma angústia tomava o coração dela, que ela ficava deitada no chão assim, chorando e berrando. Fala: Deus, tem misericórdia. Eu trabalhava no Banco Bradesco, nessa época, ela me ligava de hora em hora, e de hora em hora eu estava orando. Foi: Espírito Santo, mova sobre esse vale de ossos secos. Eu não aceito essa doença da minha esposa, eu não casei para ser infeliz, eu não casei para ter um casamento destruído. Vem com poder neste lugar. E quando nós passamos por vales, nós precisamos entender: existe um Espírito Santo que habita dentro de você, e Ele quer liberar poder, Ele quer liberar unção, Ele quer liberar vida. Para de desanimar. Você não nasceu para desanimar, você não nasceu para ficar triste. Presta atenção, não é permanecer triste. Às vezes acontece, às vezes sentimento de tristeza, de vontade de desistir, acontece com você e comigo, mas presta atenção, você é cheio do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo tem poder de mover, transformar, restaurar a sua vida. Você precisa ativar, dar ordem: ossos voltem a viver, casamento seja restaurado, filho vai se converter, saúde vai ser restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Então você precisa declarar. O 2º capítulo fala sobre isso. Aleluia. O 3º capítulo falou sobre Davi e um leão que quis roubar as ovelhas. Quantos aqui trabalham muito? Diga: eu trabalho, pastor. Trabalha. Quantos aqui, suaram? Creram em Deus, logicamente,
mas também suaram para conquistar a sua casinha, o seu carrinho, seus filhos abençoados, criar um padrão de família abençoado. Quantos fizeram isso já? Jovens, vocês querem isso também? Diga aleluia. Mas só, infelizmente, o diabo veio para matar e, fala comigo, matar, roubar e destruir. Fala para o seu irmão, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo, ele trabalha para isso. Então você dá o duro, você ora, você clama, você é fiel no seu dízimo e oferta, você é aliançado na sua célula, e o diabo vem atrapalhar. Assim como esse leão, Davi estava cuidando do pasto, das ovelhas do seu pai, e estava trabalhando tranquilamente, porque afinal ele era pastor de ovelha, e era feliz em cuidar das ovelhas. E de repente, um leão decide entrar no bando, né? Manada, sei lá o nome, quem é do português sabe melhor que eu. No grupo lá de ovelhas, e roubou uma ovelha. Davi poderia ter pensado, é só uma ovelha, eu não vou me estressar, eu não vou me arriscar por causa de uma ovelha. Espera lá, como assim? Se Deus te deu uma família, como você tem capacidade de abrir mão da sua família? Se Deus te deu a prosperidade, como você vai deixar o diabo roubar a sua prosperidade? Se Deus te deu a paz, como você permite o diabo roubar a sua paz? Se Deus te deu saúde, qual que é a dele em querer gerar doença na sua vida? Espera lá, diabo, leão do inferno, você não vai roubar nada meu não, eu tomo posse agora em nome de Jesus. O que aconteceu? Aconteceu algo muito simples, ele simplesmente não abriu mão de nenhuma ovelha. O que ele está dizendo? Eu não abro mão daquilo que Deus colocou na minha mão. Se o diabo veio, ele vai sair por 7 caminhos, ele vai ser destruído em nome de Jesus. O que aconteceu, querido? Deus deu força. Davi enfrentou o leão. A Bíblia fala que ele pegou pela sua barba e matou o leão, e tirou da boca do leão a ovelha. Deixa eu te falar algo, nada que Deus liberou sobre a sua vida, o diabo pode roubar. Pastor, mas ele veio roubando minha família. Porque ainda você não se posicionou cheio do Espírito Santo como Davi. A partir de hoje, a partir desse jejum, tudo que Deus colocou na sua mão, você vai tomar posse em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Então, Davi, ele se posicionou, e mesmo com essa dificuldade, o leão sendo grande, ele sabia que o maior que estava nele o que estava nele era muito maior do que aquele que veio contra ele. Moisés também, no 4º capítulo, falou sobre isso, falou sobre vencer o obstáculo do mar, o mar vermelho. Todos nós sabemos a história. O povo saiu do Egito e passou a trilhar rumo a Canaã, mas entre o deserto e o Egito existia um mar chamado Mar Vermelho, e esse Mar Vermelho trouxe para ele muita dificuldade. Então o Mar Vermelho fala de obstáculos intransponíveis. Eu estava essa semana passei por uma situação bem difícil essa semana com a minha família. Incrivelmente, quando nós oramos, o diabo se move. Mais uma vez, quando você ora, o diabo vai se mover, porque cada oração sua é um passo rumo à sua vitória. Cada oração sua é um passo rumo ao seu propósito. Cada oração que você faz é um passo para que você desfrute do poder de Deus. Por isso, mais uma vez, orar conosco às 5:30 da manhã. Você lê o seu livro junto com a sua célula, é fundamental para os seus passos rumo à sua vitória. Quem quer vitória, diga aleluia. Fala para o seu irmão, então leia a palavra de Deus, ore diante do Senhor, e aí o que acontece? Cada passo que você dá rumo à sua vitória, o que vai acontecer com você e comigo? Resistência do diabo. O diabo vai resistir. Então, existia o mar, aponta para isso, para obstáculos intransponíveis, obstáculos que humanamente não tem como resolver, não tem como fazer, são situações que estão fora do nosso controle. Quem é capaz de mudar a cabeça de alguém? Quem é capaz de, a partir de amanhã eu vou ganhar 10 mil reais? Quem é capaz de trazer a cura sobre um câncer, sobre uma doença autoimune? Ninguém, nenhum de nós somos capazes. Esses são os mares que se levantam contra você e contra mim. Mas só que temos que saber, existe um poder chamado Espírito Santo de Deus dentro de você, e se Deus prometeu a sua palavra, Ele vai liberar em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra, eu creio nisso. Então Moisés se posicionou. Então o mar, olha aqui para mim,
é para gerar dúvida, o diabo coloca para gerar dúvida a respeito das promessas de Deus na sua vida. Será que Deus vai curar? Será que Deus vai libertar? Será que Deus vai restaurar? Será que realmente eu vou ser pastor, obreiros? Será que Deus já me levantou como pastor mesmo? Afinal, minha rede não está avançando. Será, Rodrigo, que minha rede vai multiplicar? Afinal, tanto tempo que eu não multiplico uma célula. Será, líder, que a célula vai vingar? Porque afinal, todo mundo está me abandonando. Essa palavra será significa dúvida. Então, toda vez que você passa por dificuldades, que são mares que se levantam, você perde o controle. Por quê? Você não sabe o que fazer. Quem é capaz de formar o Felipe como obreiro, como pastor? Só o Senhor. Neto não, só Jesus. Eu escutei um neto, não era o pastor Neto não, ninguém. Nem você conseguiu. Porque não tem como. O Felipe por si próprio não consegue ser pastor. Quem é capaz de segurar um divórcio? Não, vou falar com ela, ela não vai abandonar. Quem consegue fazer isso? Não consegue. Quem consegue mudar pais, mudar a cabeça de um filho adolescente? Muda, tenta. Meu filho é filho de pastor, até ele também me dá trabalho. Eu tenho que conversar. Não, esses dias a gente estava conversando, um assunto nosso, né? Não vou abrir para ninguém aqui não. Eu fui encontrar com ele, nós ficamos 1h30 conversando. Foi muito gostoso conversar com ele, mas explicando alguns pontos da vida particular dele. Ele entendeu. Por que eu gastei todo esse tempo? Porque não é fácil eu convencê-lo. Mas antes de falar com ele, falei: Deus, fala comigo, me ensina como falar com meu filho, porque eu não sei como falar da melhor forma possível. Então, quando você usa o poder do Espírito Santo de Deus, não existe mar que possa ficar diante de você. Você vai abrir o mar em nome de Jesus. Diga aleluia. Gideão também foi alguém que teve uma experiência poderosa, porque Gideão, ele era o menor da tribo dele, e ele também a tribo dele era a menor de todas as tribos de Israel. E nessa época, obrigado, Rolando. Nessa época, o povo de Israel, ele era opresso, ele era roubado, ele era submetido aos midianitas. Não eram completamente escravos, mas toda vez que o povo ia ter frutos, ia colher, os midianitas entravam na terra e roubavam tudo deles. Entrava em guerra. E Deus levantou Gideão como alguém segundo o coração dele para mudar essa história. Mas Gideão se olhava assim: não tem como, eu não tenho capacidade de mudar a situação, eu sou pequeno, cadê os recursos, cadê o que eu preciso? Querido, às vezes vocês falam o seguinte: se eu tivesse a oportunidade de ter nascido na família do fulano de tal, eu teria uma vida melhor. Se eu tivesse a oportunidade de ter nascido no bairro tal, eu seria outra pessoa. Se eu tivesse a oportunidade de ter a equipe que a dona Cida tem, eu seria um ótimo líder. Se eu tivesse a oportunidade de ter os membros que o fulano tem, eu seria um ótimo isso. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar na empresa tal, com certeza. Você está querendo dizer o seguinte: Deus, você errou com os recursos que o Senhor colocou na minha mão. É muito sério isso. Quando você acha que a grama do vizinho é melhor que a sua, quando você acha que a prosperidade do vizinho é melhor que a sua, quando você desdenha do que você tem, e olha e começa a olhar para o outro. Eu sou pastor, e nós estamos 17 igrejas aqui em São Paulo, e 32 no estado, e no mundo inteiro nós somos mais de 1000 igrejas. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, somos mais de 200 mil membros, adultos e jovens. É muita gente. Mas só que tem igrejas maiores que a nossa e menores. E aí, nós temos que tomar cuidado como pastores, porque cada um de nós temos um propósito. Não adianta, o Eric tem um propósito diferente do Rodrigo. E se ele começar a comparar a rede dele com a rede do Rodrigo, o casamento dele com o casamento do Rodrigo, as finanças dele com a finança do Rodrigo, vai ter um problema sério. Porque ele vai achar, ou o Rodrigo vai achar que não tem capacidade. Mas espera lá, Deus deu tudo a você segundo a sua capacidade. Se a gente for lá para a parábola dos talentos, a história diz, a Bíblia diz que o Senhor foi viajar, entregou para um talento, para o segundo servo 2 talentos, e para o terceiro servo 5 talentos. Demonstrando que Deus define o nível de capacidade minha e sua. Mas o que Ele espera de mim e de você? Que multipliquemos os nossos talentos.
Então, Gideão, ele olhava para si, olhava para o seu povo e olhava para os inimigos. Não tem condição. Aí o Senhor falou para ele: vai na sua força, homem valente, porque tudo que você precisa já está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Querido, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você precisa somente do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E uma vez que Ele habita dentro de você, presta bem atenção no que eu vou te falar, uma vez que Ele habita dentro de você, nada é impossível ao que crê. Se você crê no milagre, vai acontecer. Se você tomar posse, os midianitas, o diabo, os demônios podem vir contra você, mas você já tem a vitória através do sangue do Cordeiro. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. E agora, 10 minutos, quero compartilhar o capítulo de hoje. Não, tem mais um aqui. Tem Paulo e o terremoto. Você já passou por uma circunstância na sua vida que parece que você fez tudo certo, mas no final você foi culpado como errado? A sua intenção era boa, o seu desejo era bom, sua vontade de fazer as coisas era correta, mas teve um problema. Todo mundo interpretou errado e ainda você saiu como culpado. Já aconteceu com você isso? Alguém já aconteceu isso? Por que já aconteceu isso? Porque existem terremotos em nossas vidas que não tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com manifestação de poder de Deus. Então, aqui Paulo e Silas, eles enfrentam uma prisão. Está lá em Atos, esse capítulo 14, ele enfrenta uma prisão depois de expulsar um demônio de uma menina. Presta atenção, essa menina estava endemoniada, ela estava aprisionada pelas mãos do diabo. Paulo e Silas vai até ela, liberta essa moça, todo mundo fica com raiva de Paulo e Silas e prende eles. E aí o que acontece? Essa prisão impediu deles continuarem o propósito de Deus. Irmãos, existem fases de nossas vidas que acontece uma grande prisão. Eu lembro, essa semana eu fui visitar meu sogro, que estava com dengue hemorrágica, já está curado em nome de Jesus. Eu creio nisso, ele está no processo ainda, mas estou declarando cura sobre ele. E eu fui no hospital onde ele foi. Irmãos, foi para mim muito ruim para esse hospital, sabe por quê? Porque esse mesmo hospital, há 24 anos atrás, eu fui enterrar meu irmão. Ele estava lá, falei: meu Deus do céu, que sensação ruim. Que sensação ruim. Quando eu entrei naquele hospital, falei para a Soraya, acho que eu nunca te falei, né? Mas esse hospital aqui foi que meu irmão morreu. Eu lembrei de toda a cena, eu lembrei até onde ele tinha morrido. Enfim. E aí eu senti a prisão dentro de mim. E aí veio um espírito dentro de mim e falou assim: olha, o que aconteceu com o seu irmão pode acontecer com o seu sogro. O diabo querendo me aprisionar, o diabo querendo falar contra, me trazer tristeza. Falei: não vai acontecer com ele. E comecei a orar lá fora com minha esposa, declaramos, profetizamos, da minha mente, eu estava orando, eu não tinha falado isso para ela, para não deixar ela temerosa, mas dentro de mim ficou esse espírito maligno falando assim: esse lugar tem morte, esse lugar é sua prisão, esse lugar te traz lembranças ruins. Eu comecei a declarar: Senhor, declarar a vida, declaro bênçãos do Senhor, eu declaro a cura sobre ele em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele tinha feito três exames, um dia antes, 2 no mesmo dia. Ele estava com 28 mil de plaqueta, 28 mil. E estava feito o pedido lá para o PROS, enfim, para a prefeitura lá, para internar ele, porque ele não poderia sair com a idade que ele tem, 66 anos, mas essas 28 mil plaquetas, não poderia sair. O médico estava preocupado com ele, estava muito cansado. Aí o Senhor falou comigo assim: ore, declare, profetize, coloque fé no coração dele. Comecei a orar, agradecer ao Senhor pelo milagre, agradecer ao Senhor pelo poder. Irmãos, o PROS recusou a internação dele. Aí eu falei: pronto, vai passar a noite nessa cadeira aqui, tendo uma no soro. 15 minutos depois, veio um novo exame falando assim: as plaquetas deles aumentou, pode liberar agora, porque ele vai para a sua casa. Eu fiquei assim tão feliz, porque a última vez que saí daquele hospital, eu saí com óbito, e agora eu saí com vida abundante em nome de Jesus. Parece simples: pastor, muita gente não morre de dengue. Irmãos, só Deus sabe a batalha espiritual que eu enfrentei no meu coração naquele dia. A batalha espiritual, porque no mesmo dia, um dia antes, eu tinha passado o dia inteiro com a minha mãe no hospital, aonde ela tinha tido o primeiro AVC.
E Deus deu vitória, que ela também não ficou internada. Ou seja, eu tenho experimentado de grandes prisões, mas ao mesmo tempo o Senhor tem dado terremotos e abalado todas as cadeias da minha vida, e milagres têm acontecido, e assim vai ser na sua vida também, em nome de Jesus. Diga amém. A equipe de louvor já pode subir, por favor. E o capítulo de hoje é o capítulo da cura. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que entender que nada é feito por nós, tudo é através de Cristo Jesus. Nada é feito por você. Você não tem a capacidade de colocar um palmo de vida na sua história. Você não pode mudar a sua história em nada. A música é Creio que Tu és a cura, tá? Você não tem como mudar a sua história, porque quem está no controle da sua vida é o Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós entramos no descanso do Senhor. Atos capítulo 14, fala de uma, não vou ler o texto por causa do tempo, mas fala de uma história, onde Paulo vai para uma cidade chamada Listra, e nessa história tem um paralítico, e ele estava escutando sobre o Evangelho da Graça. Pastor, o que é o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é: os seus pecados estão perdoados. E por causa disso, você tem o direito de herdar todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Você não mais conquista nada, Cristo conquistou por você. Você simplesmente tem que crer que Ele fez essa obra. E Paulo estava explicando isso lá em Listra. O paralítico olhou aquilo e pensou com ele: isso aí é minha opinião, então quer dizer que eu não mereço isso, quer dizer que eu tenho possibilidade de ser salvo, quer dizer que eu posso ser curado. E a Bíblia fala que Paulo olhou no fundo dos olhos daquele paralítico e viu fé nele. E ao ver fé, Paulo fala: levanta agora, apruma-te daí e levanta-te. Ele é curado imediatamente. Ele foi curado de forma porque fez o curso de CTL? Não. Ele foi curado porque foi numa conferência? Ele foi curado porque não falta um culto? Ele foi curado porque havia fé na palavra da graça de Deus. Hoje, eu quero orar por isso, porque às vezes você é alguém que falha tanto com Deus, na sua concepção, você peca, você continua no pecado, você sempre está pensando: eu não mereço as bênçãos de Deus, eu não mereço o favor de Deus, eu não mereço a graça de Deus. Mas a graça de Deus é para quem realmente não merece. A graça de Deus é para aqueles que são escolhidos. E a partir do momento que você levantou a sua mão e falou: eu sou filho amado de Deus, você se tornou escolhido para receber todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E eu quero orar por isso, porque todas essas histórias é para ativar a sua fé, para que você saiba: não é pelo seu merecimento, Clodoaldo, não é pelo seu merecimento, Simone, não, você não tem capacidade, Cristo, de fazer nada para Deus, para chamar a atenção dele. Quando ele olha para você, ele olha a Cristo que está dentro de você, e quando ele olha para Cristo que está dentro de você, algo acontece. Eu quero te abençoar, eu quero liberar a bênção do Senhor. Pastor Luiz, quero terminar com isso, pode ficar de pé em nome de Jesus. Pastor Luiz falou uma frase eu acho muito interessante, que Deus não te abençoa, vou falar do meu jeito, não lembro das palavras exatas que ele falou. Ele não te abençoa pelo que você faz, Ele te abençoa pelo que você é. E quando você olha para Jesus e quer agradar Jesus, Ele olha para você e também quer te agradar. Quando você olha para Jesus e quer fazer a obra de Jesus, Ele olha para você e faz a sua obra. É mais ou menos o seguinte: você quer ser beneficiado pelo Alexandre? Trate bem o Pedro e Davi, você vai ver como eu vou ser feliz com você. Não tem um só pai, todas as crianças aqui eu abraço, eu beijo, eu brinco, todo mundo, sou desse jeito. Não tem nenhum pai que acha ruim essa minha atitude, porque ele percebe que eu amo o seu filho. E quando eu peço qualquer coisa para qualquer um dos pais, eles fazem para mim. Por quê? Porque ele vê o amor. Presta atenção numa coisa: quando você ama o Filho de Deus, Jesus, Ele também começa a manifestar o amor sobre você. Quando você honra o Filho de Deus, Jesus, Ele também começa a te honrar como filho dele. Não é a troca, presta atenção, é porque Ele vê o quanto você tem prazer em Jesus. Então o segredo
da graça é: quanto mais prazer na graça, mais ela é liberada sobre a sua vida. Quanto mais prazer você tem em amar e honrar e louvar a Deus, mais a graça é liberada sobre a sua vida. Então não tem a ver com o que você faz. Se você olhar bem a Bíblia, existiam muitos homens de Deus mais corretos que Davi. Davi foi adúltero, irmão. Davi foi um assassino, irmão. Davi foi alguém que agiu de forma errada com os filhos dele. Ele não corrigiu Absalão, mas a Bíblia considera ele como alguém segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o tempo todo Davi tinha o coração assim: eu quero honrar o meu Senhor, eu quero amar o meu Senhor, não importa o que eu faça, o que importa é que eu vou servir a Deus todos os dias. Foi ele que teve desejo de trazer a arca para dentro de Israel, foi ele que louvou o Senhor. Então Deus não está preocupado com o que você faz, Deus está preocupado com o quanto você o ama, o quanto você deseja, o quanto você desfruta dele. E quanto mais você desfruta, mais graça é liberada sobre a sua vida. E hoje, nesse culto, nós queremos orar por cura. Queremos uns 10 minutinhos, me dá até meio-dia 15. Queremos orar por mais cura. Eu sei que o pastor Leandro já orou, mas eu quero orar por cura, porque eu creio que Deus tem poder para te curar nesta manhã. Deus tem poder para mudar a sua história nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos começar a cantar um louvor.